Vimos ontem como era a escravidão ou a servidão nos tempos do apóstolo Paulo. Vimos também que a conversão não significaria necessariamente a mudança da condição social. Pelo contrário, o apóstolo Paulo até disse: aquele permaneça como está. Quer dizer, se você é escravo e se converteu, você continua como escravo, agora um escravo convertido. Se você era senhor e se converteu, você continua senhor, mas agora um senhor convertido. Conversão não significava revolução social, não significava mudança de classe social. Mas então, que conselho que o apóstolo Paulo dá agora para os escravos ou os servos cristãos, aqueles que haviam se convertido? Vamos ver no texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 6, versos 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja, irmãos, o Paulo salienta sempre que os relacionamentos dos convertidos agora seguem sempre segundo a Cristo, como a Cristo, conforme Cristo, no Espírito de Cristo. Mas ele diz aqui, obedeçam segundo a carne. Isso quer dizer obedecer conforme a sociedade propunha. Quer dizer, obedecer sinceramente, trabalhar com honestidade, na sinceridade do vosso coração. Veja agora o verso 6. Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ora, irmãos, é comum dos trabalhadores, era comum dos escravos, trabalhar à vista do feitor, ou trabalhar à vista do patrão, do chefe, e deixar ficar-se mais sem trabalho quando não estão à vista. O apóstolo Paulo está falando assim: você honra a Cristo no trabalho. Você deve fazer como se estivesse fazendo para Cristo, não à vista, mas fazendo com sinceridade, fazendo de boa vontade. Como diz o verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Quando nós trabalhamos ou fazemos qualquer coisa, irmãos, como para o Senhor, o nosso, o nosso empenho, a nossa vontade de fazer é totalmente diferente. Não é para homens que estamos fazendo, mas estamos fazendo para Deus. Veja, quando você tem Deus como chefe, Deus como patrão, Deus como seu Senhor, você faz as coisas prazerosamente. Por quê? Porque você sabe que esse Senhor é o Senhor que te ama e que te salvou. Veja ainda agora o verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá do Senhor, outra vez, quer seja servo, quer livre. O apóstolo Paulo está falando aqui, todos nós, servos ou livres, vamos receber do Senhor conforme aquilo que fizermos. Se fizermos coisas boas, vamos receber coisas boas. Tanto servos como senhores, e ele estava falando agora primariamente para os servos, devemos estar confiantes na recompensa divina. E essa recompensa vai ser dada tanto a servos quanto a senhores. Veja só o tipo de serviço que se espera de um trabalhador cristão, de um servo cristão ou de um escravo cristão, como era lá na época de Paulo. No compromisso e na lealdade que motivam o serviço sincero e excelente, deviam colocar Cristo, o Senhor, no lugar do seu Senhor. Ao incentivar essa substituição essencial, Paulo ofereceu uma nova compreensão cristã do relacionamento senhor-escravo, ou poderíamos dizer do relacionamento empregado-patrão. Paulo estava propondo agora uma nova relação, não só uma relação servil por conta da condição social, por conta da condição de classe, da classe social, mas ele estava propondo uma relação agora recíproca de trabalho e de amizade, sem mudança da classe social. Veja lá, observe o que a nossa lição traz e eu quero ler para vocês.
Observe as maneiras pelas quais Paulo exortou fazer a substituição do relacionamento que era praticado para o novo relacionamento agora entre servos e senhores cristãos. Os senhores foram diminuídos por Paulo como senhores aqui na terra, apontando para o Senhor celestial. Não eram mais senhores absolutos, mas deviam entender que eram senhores aqui na terra, mas que há um Senhor no céu. Um Senhor no céu que é Senhor de todos. Eles deviam servir com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo. Vejam, irmãos, como eu falei agora há pouco. Servir a Cristo é muito diferente do que servir aos homens. E quando você serve aos homens como se estivesse servindo a Cristo, você vai estar fazendo um trabalho, um serviço excelente. Paulo apontou essa substituição de forma mais clara ao afirmar que os escravos deviam oferecer serviço genuíno como escravos, não de seus senhores, mas como servos de Cristo, não somente por obrigação. Trabalhadores cristãos não trabalham só por obrigação, não trabalham só para receber o salário, mas trabalham para honrar a Cristo, para que com o seu trabalho, com o seu empenho, testemunhem acerca do Senhor Jesus. Na realização de suas tarefas, eles deviam fazer de coração a vontade de Deus, oferecendo um serviço sincero dirigido a Deus. Já pensou, irmão, no seu trabalho? Você é pedreiro, está levantando uma parede, está falando assim, eu estou levantando essa parede para Deus. Você é padeiro, está trabalhando lá na padaria, estou fazendo esse pão para Deus, não é para os fregueses da padaria, estou fazendo para Deus. Ou você é uma dona de casa e está trabalhando na casa para quem? Para sua família? Sim, para sua família, mas você está fazendo para Deus. E assim em cada atividade. Você é advogado, está advogando para Deus, testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Paulo incentivou a realização de serviços positivamente motivados, oferecidos para o Senhor e não para as pessoas. Continuando, por seu serviço sincero por Cristo, os escravos podiam esperar a recompensa na volta do Senhor, uma ideia especialmente atraente para pessoas presas nessa instituição horrível. Um escravo pode se sentir desvalorizado ou algo pior por um senhor terreno. O escravo crente, porém, tem um senhor que está atento, percebendo qualquer coisa boa que cada um faz e oferecendo a recompensa segura. Sabe o que acontece, irmãos? Trabalhadores cristãos, trabalhadores crentes que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, ou escravos que tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo naquela época de Paulo, tinham a sua autoestima aumentada. Por quê, irmãos? Porque para eles, mesmo na condição de escravos, havia um Deus que tinha morrido para que pudesse ser salvo, para que eles pudessem ser salvos. Jesus morreu por mim. Isso faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Eu tenho que honrar a essa morte vicária, essa morte substitutiva que me salva. Como deve ser, então, irmãos, agora transpondo para hoje, o comportamento de um empregado cristão. Um empregado cristão, irmãos, deve ser honesto, ele deve ser competente, ele deve procurar fazer as suas tarefas com excelência. Ele deve honrar o patrão e ele deve honrar a Deus. Ele deve ser interessado no trabalho. Ele deve procurar a melhor qualificação. Porque dessa maneira empregados cristãos podem testemunhar a patrões cristãos e a patrões não cristãos e a outros empregados não cristãos o que é ser cristão e fazer todas as coisas como a Cristo. Empregado cristão deve trabalhar como para o Senhor. Como é que eu tenho trabalhado para o Senhor? Como é que agora eu, que sou aposentado, tenho despendido a minha aposentadoria? É para o Senhor? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós que estamos no trabalho ativo ou que já estamos aposentados. Que nós possamos honrar ao Senhor com todas as nossas atividades. Que nós possamos entender o aconselhamento do apóstolo Paulo para servos e possamos ser servos que estão servindo ao Senhor.